Fala aí, meus amigos retranqueiros, tudo beleza? Hoje no Arquibancada FM é dia de falar sobre o que eu encontrei no save com o Figueirense, onde eu só contrato jogadores que parecem comuns, mas que na verdade pode render muito mais do que os números mostram, ou seja, o potencial oculto. Quero te mostrar que números podem também não ter uma resposta exata, mas que pode levantar muitas perguntas e, se você souber contextualizar, pode achar jogadores que valem a pena. Tudo isso usando expectativa de gols ou XG in-game para encontrar jogadores subestimados. Bom, para começar esse vídeo, eu preciso informar algumas coisas, Não existe só um tipo de potencial oculto, ele pode aparecer de diversas formas. A questão é que você tem que saber aonde você está olhando. Eu pensei muito como eu ia abordar esse vídeo aqui, mas eu vou mostrar aqui 4 formas, de utilizar a expectativa de gols e encontrar jogadores que não estão performando bem devido a um possível contexto que eles estão inseridos. E antes de passar por essas 4, eu quero dizer que eu utilizo 2 views, uma para finalização, que é essa daqui que vocês estão vendo, e essa view ela tem, para base de jogadores, tem para lista preferencial também, também tem essa view aqui para finalização e também tem no plantel, tá? Essa mesma view de finalização resumo. Tudo que eu falar aqui vai estar no link aí na descrição, que leva para todo o conteúdo do canal, e lá vai ter filtros, e também views que você deve importar no jogo de acordo com a tela que você está utilizando. Você vai clicar com o botão direito e vai mandar importar vista e vai carregar a vista que eu estou disponibilizando. Essa vista que eu uso tem as informações que eu gosto de utilizar. Você pode colocar mais se você quiser, sempre focando em expectativa de gol e, no caso, assistência, mas esse vídeo é sobre expectativa de gol. A gente vai entrar no mérito ainda sobre o que tem nessa vista durante esse vídeo, mas eu queria deixar isso claro. Eu sempre vou usar essas vistas para contextualizar a criação ou a finalização. E uma coisa também que vale para qualquer método que você vá procurar jogadores, é a função do jogador, tá? É importante já entender que você dizer o que é bom em determinada métrica para determinada posição, isso não é o melhor caminho, porque a função ela vai impactar diretamente nas estatísticas. Um atacante que joga como ponta de lança tem números diferentes de um avançado recuado ou de um avançado referência. E assim vale para todas as posições. E isso já é um método de potencial oculto. Não é um desses 4 que a gente vai falar ao longo desse vídeo, mas eu queria deixar essa pitada aí, para quem ainda duvida, ou então não sabe como está procurando o potencial oculto. Uma forma muito simples de você encontrar isso dentro do jogo. Depende um pouco da skin também, mas é o seguinte, Eu vou dar um exemplo bem extremo, Vamos supor que o Haaland, não fosse conhecido e ele está jogando em algum time como avançado recuado. Ele vai entregar números de assistências ou não, Não vai conseguir performar bem. Mas ele está jogando assim em determinada equipe. E alguém olha para ele e fala, cara, esse cara tem que atacar o espaço. Ele não pode tentar ficar criando espaço. Ele tem que atacar o espaço. Então, você pode encontrar isso dentro do Futebol Manager, tá? O que eu quero dizer é que se um jogador dentro de alguma equipe está numa função que não está potencializando o melhor que ele tem, isso vai impactar negativamente, pode impactar negativamente nos números dele. Um exemplo no próprio save do Figueirense foi o Jiménez Alanda, que quando estava jogando na equipe dele, estava jogando como extremo, tinha números muito baixos, e quando ele passou a jogar na nossa equipe como atacante, ele saiu da ponta e veio para o ataque, ele começou a performar mais, a marcar mais gols. Inclusive tem um vídeo dele que eu falo mais a fundo sobre ele, eu vou deixar um card aí. Então é um bom exemplo aqui. Um cara que é extremo e que está jogando como extremo, mas que você vê que ele pode jogar na frente, tentando romper a última linha e marcar gols, ele pode sair
de 0,30 gols por 90 minutos, que seria totalmente normal para um extremo, e virar 0,70 gols por 90 minutos, porque está jogando de atacante em um outro contexto. Então, por isso que a função ela é fundamental com relação aos números, tá? Às vezes a gente pode ver, determinado jogador estava com 0,20 de gols, e aí de uma hora para outra ele começou a fazer 0,60 nos últimos 3 jogos. Mas às vezes é porque mudou a função. Uma mudança de função, ela vai trazer números diferentes. Ela pode trazer números diferentes, né? Para o bem e para o mal. Então essa questão da função, ela pode servir já para qualquer método. A dificuldade é a skin, né, te mostrar que função o jogador está fazendo. Quando você tem um jogador que já está observado, né, e você vem na forma dele, você pode selecionar as competições que ele está jogando e ver como ele está jogando, qual a função. Então, tem algumas skins que isso vem mais mastigado, né? Como a do Mustermann, né? Que tinha isso aqui bem visível. E eu acho que futuramente vai estar aí em outras skins também. E aí você pode trazer o contexto de qual função ele está jogando. Aqui no caso é um avançado recuado. Então, se você observa um jogador muito bom e que está na função errada, que você pretende usar uma função diferente, isso é uma forma, sim, de encontrar potencial oculto. Vamos para o primeiro método, tá? Que é a expectativa de gol, o método de volume baixo e boa conversão. O que seria volume baixo e boa conversão? São jogadores que chutam pouco durante os 90 minutos, mas conseguem converter em gols. E aí vale algumas observações aqui. Primeiro, eu coloquei todas as posições aqui, porque eu vou contextualizar na busca, tá? Mas 2 arremates por 90 minutos, né, que é no máximo aqui, ele para um atacante é pouco, tá? Mas para um meia esquerda e direita também pode ser considerado pouco. Já para um meia ofensivo e o médio centro, 2 não é tão pouco assim. Vale esse alerta aqui, porque não tem 1,5, né? É 1 ou 2, então o FM26 tem esses problemas aí de casas decimais, né? Então por isso que eu coloquei 2 e coloquei todas essas funções do meio para frente, porque eu sei que quando eu ver um meia ofensivo ou um meia central, eu sei que esse número é um bom volume, não é um baixo volume, mas eu ainda assim posso encontrar alguma coisa para melhorar. E a taxa de conversão em 20%, pelo menos 20% aí sendo convertido. Eu poderia colocar aqui, gente, acerto no alvo, né, em média 40%. Também seria um bom filtro, mas eu não achei necessário, porque eu gosto de contextualizar nessa tela aqui que eu falei, né, que o link está aí na descrição essa view, né? O que acontece? Eu posso me nortear aqui por várias coisas, mas eu vou ficar preso à conversão, a remates, né? Já que a gente está nesse primeiro método, a 2, né, remates por 90 minutos, e também pelos atributos. E aí vale um parêntese, né? Olha, Diego, eu jogo com margem de atributo, então para mim isso aqui não serve. Não é bem assim, né? Porque a margem de atributo, ela é atributo. Você está vendo uma margem, você não sabe exatamente quanto é, mas você tem uma margem. Se você joga sem ver atributos, zerado, aí de fato você está no modo hardcore. Sem atributo eu acho que não é o ideal até, porque você precisa se escorar em alguma coisa para responder perguntas como é que eu sei que um jogador da Liga Africana vai render numa Liga Brasileira? Ou um jogador da 3ª divisão do Uruguai vai render na Liga principal do Brasil? Como é que eu sei isso? Você precisa se escorar nos atributos, na margem de atributos, nos prós e contras. Se você não tem atributos nenhum, 0, cara, vai ser muito complicado. É melhor você trabalhar ligas de elite com liga de elite, equiparar as ligas. Agora, eu não gosto de jogar assim. Eu prefiro a margem de atributos ou os atributos, tá? Para mim faz nenhuma diferença. Eu não fico preso ao atributo. Eu poderia clicar aqui e me basear pela finalização, como eu poderia vir aqui e me basear pela compostura para começar a filtrar quem é interessante. E aí, por exemplo, eu vejo um perfil aqui interessante já. Essas primeiras colunas aqui me norteiam a finalização do jogador. E eu vejo um cara aqui que passa em muitos quesitos. Ah, mas ele não tem nenhum cabeceamento, ou ele tem baixa decisão. Não importa, eu vou olhar. E aí é o Samuel Apiá, né? Ah, o Samuel Apiá, mentalmente ele é até legal, mas fisicamente não é tão bom. Se eu tivesse na Série D do Campeonato Brasileiro, esse cara aqui ia ser um achado, talvez, né? Depende do preço, de quanto eu teria que pagar nele. Eu não quero ficar preso aqui nesse vídeo
a determinado jogador. Não, tu tem que achar um jogador para a elite brasileira. Não, aqui vai ter esse cenário, como também posso não encontrar. Inclusive aqui ó, tá apenas empréstimos, né? Interessado. Eu vou botar aqui empréstimos e transferências, né? Bom, esse cara aqui, vamos lá, esse cara aqui é um bom exemplo. Adil Tarina. É um atacante, tá? Ele só joga como ponta de lança, então eu sei que ele é um cara que tá ali no ataque. Para a Série A do Campeonato Brasileiro, cara, seria para um time que tá brigando para não cair, né? Para a Série B, talvez algum interesse, mas para a Série C, com certeza, muito interesse, pô. Esse cara aqui, por que ele poderia estar subestimado e por que eu poderia pensar em contratá-lo, né? Olhando só para o que a gente está falando, eu não quero complicar as coisas. Ele tem aqui, ó, 1,1 chute por 90 minutos, ele acerta 57% dos arremates, é muito bom, e ele tem 21% de conversão. Então é um cara que está chutando pouco e está entregando. Ele só tem 3 gols no campeonato, de uma expectativa, né, de 1. Eu não sei se isso aqui, esses números podem ter sido gerados em apenas 2 jogos. Não dá para saber, eu não vou entrar nesse mérito todo. Ele tem 21 anos, e quando eu olho para ele, se eu tivesse lá no início do Figueirense, eu ia falar, pô, é um cara interessante, será que eu tenho dinheiro para contratá-lo, né? Será que ele pode vir por empréstimo? Esses jogadores, geralmente, eles não estão fazendo muita diferença. Às vezes, né? As notas dele aqui, ó, dá para ver, são baixas, né? E aí você pode conseguir uma liberação mais fácil. Inclusive, ele está aqui como estrela promissora, né? Talvez não fosse tão fácil tirar esse cara aqui. E é um cara que eu acho que poderia entregar mais dentro do contexto certo. Se eu acho que a minha equipe tem condições de entregar mais chutes para ele, né? Criar mais, ele chuta bem com as 2 pernas. É um jogador interessante. Eu não tenho a observação dele e observar para ver se tem algum prós e contras que me façam querer ainda mais contratá-lo. Um outro cara aqui, Richard Matias, 25 anos, também um ponta de lança. Ele tem 1,9 chutes por 90 minutos, é muito pouco para um atacante, acerta 50%, ele tem 9 gols e uma expectativa de gol de 3. E aí você pode dizer, pô, cara, tu tá pegando um cara que tem uma expectativa de gol de 3 e fez 9 gols, não era mais fácil olhar por aqui? Também, como eu falei no início do vídeo, não tem só uma forma de ver o potencial oculto. Eu estou dizendo que esse cara está com potencial oculto, por quê? Não porque ele está entregando 9 gols, né, de uma expectativa de 3, mas porque eu sei que ele está chutando pouco e ele está convertendo muito. E ele poderia aumentar isso. Ele poderia estar com uma expectativa de gol de 10 e marcando 20, talvez numa equipe melhor. Por isso que o potencial oculto está em diversos olhares, ele está no contexto que você está dando. Se você estivesse olhando só por aqui, você ia fazer talvez uma boa aquisição, né? Olhando só a expectativa de gol e o tanto de gol que ele entregou. Mas você também poderia não entender que tipo de jogador ele é, como ele está chegando nesses números. E ficar sem saber se ele tem margem de crescimento ou não. Por isso que eu gosto de contextualizar. Agora, falando do segundo método, é o método gol improvável, tá? O que seria esse método aqui? Ele é o oposto. O cara chuta de qualquer lugar, de locais onde não é muito provável que saia o gol, mas ainda assim ele consegue entregar gols. Esse método aqui a gente pode pensar no Marinho, tá? O Marinho minimício aleatório. Era um cara que chutava de qualquer lugar e era decisivo, né? Com muitos gols. Então, é esse perfil de jogador, o gol improvável. Isso é um sinal de uma capacidade individual interessante, porque se esse jogador tiver chances melhores, um melhor contexto, ele pode crescer muito. O lado ruim, ele pode também ser um jogador com uma baixa capacidade de decisão, e ele chuta de qualquer lugar porque ele sempre faz isso. Sempre vai ter um lado ruim e um lado bom. E aí, vamos falar um pouquinho desse filtro, né? 1000 minutos também, gols esperados por remate. Aqui já entra uma outra métrica, que é a expectativa de gol por chute. Tá em 0,10, tá? Esse 10 aqui é 0,10. Ou seja, 0,10, jogadores que chutam com essa expectativa de gol é porque é muito improvável que o gol aconteça. Quanto mais perto de 0,15 para cima, a chance é mais clara, tá? Na média. Então eu quero aqui no máximo 0,10 e eu quero conversão em 20%, ou seja, o cara chuta mal, chuta de locais ruins e converte 20% das vezes. E gols por 90 minutos eu coloquei só para dar uma freada aqui, não aparecer muitos jogadores. Botei no máximo 0,40, mas eu poderia ignorar isso aqui e ficar pegando só esses jogadores que estão fazendo gols de posições improváveis. Novamente, eu peguei todos os jogadores meias centrais
para frente. Isso aqui é um problema do filtro, tá? Tá 10 aqui, mas deveria ser 0,10, tá? Eu não tenho essa métrica em casas decimais, eles vão arrumar isso aí um dia, e eu acredito. Então acaba trazendo muitos jogadores que não são exatamente 0,10 no máximo, né? Mas a gente vai começar o filtro aqui, né? Colocando essa coluna nessa ordem. Vocês estão vendo aqui que tem 0,3, 0,03, então é aqui que eu estou olhando, né? E os caras que estão convertendo muito. E aí vou pegar um exemplo aqui, ó. O Caleb, expectativa de gol por chute 0,10, convertendo 21%. Ele arremata um chute a cada 90 minutos, né? E acerta 41%. Levando para o método que a gente viu, a gente já sabe que, cara, você falou que 2 era pouco, né, para um atacante, para o meia central já estava muito, então 1 deve ser baixo. De fato, é baixo. É um sinal de que ele talvez não chute tanto durante os 90 minutos. Ele poderia ser, como é que eu posso dizer, incentivado a chutar mais, se você acredita que ele poderia chutar mais, né? Mas dá para ver aqui, ó, a expectativa de gol dele é 2 e ele está entregando 6 gols, né? Mas olhando para isso aqui, eu poderia imaginar que o Caleb, né? Deixa eu ver aqui. Cara, o Caleb ele se encaixa bem na Série A, hein? É um jogador, um banco interessante, ou então para times que estão brigando para não cair, é um titular interessante. Mas o que eu poderia fazer com esse cara? Para ele fazer mais gols. Se ele já faz gols de maneira tão improvável, eu poderia dizer para ele entrar mais na área. Provavelmente ele não está entrando tanto na área, está chutando muito de fora e está acertando. Isso pode ser uma capacidade dele, como pode ser também que daqui a pouco ele não vai conseguir mais fazer tantos gols. E esse cara aqui, eu acho que tem condições sim de fazer gols como ele está fazendo, e se ele entrar na área, chutar de melhores posições, sair desse 0,10, né, de expectativa de gol por chute, né, que ele está entregando aqui, ó. Deixa eu ver aqui, 0,10? Isso, 0,10. Ele pode sair para 0,13. E esse 0,3 a mais, cara, faz muita diferença. Essa métrica aqui, cada casinha para frente tem uma diferença gritante, tá? Se ele sai de 0,10 para 0,15, né, que seria um absurdo, se ele joga, por exemplo, como médio entre linhas, como um avançado sombra, a chance dele converter mais, aumentar esse remate e fazer mais gols do que ele vem fazendo, aumenta muito. E sempre lembrando que é isso mesmo. Eu tô vendo potencial oculto no que ele tá entregando além disso aqui, que eu já poderia olhar e me chamar a atenção. Esse jogador aqui é um bom exemplo, tá? Eu coloquei jogadores que não estão considerando vir para o Figueirense, até para pegar uns caras aqui mais monstruosos, né? Esse jogador aqui, ó, é o Alf Hutchings, né? Cara, é um bom jogador até para a Série A do Campeonato Brasileiro. É um jogador bem interessante. Joga como extremo e como ponta de lança. Eu não sei exatamente do que ele está jogando, né? Nessa skin aqui, como eu não observei ali, nem sempre aparece também, não sei porquê exatamente. Mas vamos olhar só para a expectativa de gol dele. Por chute, 0,06. Cara, para um extremo e para um atacante, tá chutando de posições muito ruins. 20% de conversão, ainda está convertendo. Quantos gols esse cara tem? Ele só tem um gol e uma expectativa de 0,30. Ele não tem volume assim de gols, né, alto. E aí ele arremata 0,4 por 90 minutos. É pouco também. Ele faz muito pouco nesse time. 21 anos só. Potencial oculto absurdo desse cara aqui, tá? Se ele tivesse interesse para vir para o Figueirense, com certeza eu o contrataria. Por quê? Se a gente for olhar aqui, cara, fisicamente esse cara aqui é um monstro. Ele tem tudo que o meta do jogo exige, né? Mas aí eu te pergunto, por que ele não está entregando absolutamente nada, já com 1.190 minutos? Porque ele está dentro de um contexto errado. Numa equipe errada, eu não preciso contextualizar isso. Olhando o que eu estou vendo aqui, e se eu estivesse vendo margem de atributo, eu ia ver também a mesma coisa, eu ia ver muito potencial. Esse cara aqui tem tudo para fazer muito mais do que ele vem fazendo. Ah, ele custa barato? Não, ele está no Southampton, pô, ele não custa barato, ele custa muito caro. Vai também ter esse tipo de exemplo, pô. Vai achar todo tipo de jogador. E por isso que nesse vídeo eu não estou preocupado em pegar o jogador e mostrar, olha, esse cara aqui eu contrataria para o Figueirense. Não, porque depende do ambiente que você tá, aonde você tá. Vai ter jogadores que eu vou considerar péssimo aqui, que para você, no teu time, vai servir muito bem. O terceiro método é o chuta-chuta, tá? E aqui é muito simples. O cara participa demais. Ele chuta muito, mas nem sempre isso vai virar gol. E aí vem a pergunta, né? Ele é ruim ou o contexto que não ajuda ele? Ele está chutando demais e poderia usar funções que chutam menos, ou você dizer para ele chutar menos, começar a ter mais critério para chutar. É a equipe,
que usa uma mentalidade muito alta e ele tenta finalizar o mais rápido possível a jogada. Então esse é o método, né? Chuta-chuta, que é esse aqui. E também eu não me preocupei em criar perfis para cada cenário. E aí tem minutagem de 1000 minutos, gols esperados 10, né, que é a questão aí do 0,10 que eu falei, e remates por 90 minutos, pelo menos 3. Ou seja, 3 é muito. Até para um atacante, para um atacante tá muito aceitável ainda, tá? Mas eu sei que eu vou encontrar jogadores aqui de lado, de meio, que estão chutando 3 ou mais, ou jogadores que estão chutando 4. Eu poderia colocar aqui 4, né, para filtrar ainda mais. Mas eu vou deixar 3 aqui para a gente poder contextualizar melhor. E aí já temos um bom exemplo aqui. Esse primeiro aqui, o Frederico Desnan, vou abrir ele aqui, é um bom jogador, é um atacante, joga pelo Racing, né, 7 milhões ali de euros o preço dele. E o que está acontecendo com ele, né? Já tem 1.187 minutos, um XG de 5.78, está fazendo 7 gols, está performando um pouquinho acima, nada demais, né? Mas a expectativa de gol por chute dele é 0.11, isso agora convertendo, né, para os outros métodos que a gente olhou antes, ele está convertendo 14% e ele chuta 3,8 chutes por 90 minutos e acerta 50% ao alvo. Então é um cara que está chutando demais e de qualquer lugar, porque a expectativa de gol dele é 0.11 por chute, então eu sei que ele está chutando de qualquer canto e convertendo pouco, que é 14%. Você imagina esse cara aqui num time em que a bola vai chegar para ele mais dentro do gol, onde ele vai ter mais critério para chutar, o quanto ele não pode crescer. O quanto ele não pode sair de 0,50 gols por 90 minutos, que é um número interessante, mas que ele poderia aumentar isso demais. Isso aqui também é um bom exemplo, tá? Pô, mas ele tem 0,50 gols, cara, por 90 minutos. Tá, mas ele tem 1000 minutos. Se ele continuar assim, existe uma chance aqui de ele começar a parar de fazer gol, tá? De a qualidade dele não começar a suprir mais tudo que ele tem, tudo que ele está fazendo, da forma que ele está fazendo. Então, é um cara que eu poderia contratar sim, inclusive o olheiro está dizendo que é uma excelente contratação, né? Esse outro jogador aqui, ó, o Calixto Gaetan, é um cara interessante também, dá para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, dá para compor elenco com certeza, e na Série B com certeza. Olhando para ele, 1.600 minutos, 4 gols, deveria ter marcado 7, está performando abaixo, 0,13 de expectativa de gol por chute, mas ele chuta 3 vezes por jogo. É um número até não tão alto, como eu disse, né, para um atacante. E ele acerta 37% das vezes a baliza, mas eu sei que ele chuta de locais não tão bons assim. Não é tão ruim, mas também não é tão bom. E aí poderia, dentro de um contexto diferente, começar a converter mais e aumentar esse número. Eu vejo qualidade aqui para ele, e ele tem 19 anos apenas, ele pode crescer. Deixa eu pegar aqui por remate, né, pegar quem tá muito absurdo. Por exemplo, 6 aqui, vamos ver se tem algum exemplo interessante aqui. Esse jogador aqui, ó, o Matias Panduro, ele converte 13%, ele tem 5,5 chutes por 90 minutos, chuta demais. Quando chuta muito assim, a expectativa de gol por chute tende a ser baixo, 0,09, tá chutando de qualquer lugar. Se ele chutasse dentro da pequena área, a expectativa de gol dele por chute está muito mais alta, pô. Então ele está chutando de fora da área, sem contexto nenhum, convertendo só 13%, obviamente, né? Não está convertendo muito, porque chuta de qualquer canto. E aí ele tem, ó, 8 gols e 11 gols, né, no campeonato. Tá um pouquinho acima, né? 0,70 por 90 minutos. É uma coisa interessante, mas eu vejo que esse cara poderia estar performando ainda mais se ele estivesse na liga certa, no time certo e principalmente no time certo, né? E ele é um cara que, pô, para a Série B não estaria ruim e para a Série C serviria e muito. O último aqui que eu vou dar como exemplo, o João Klaus. Chuta 5,4, acerta 53%, tem 5 gols de pênalti, isso é bom sempre ficar de olho, né? Esses números tá inflando aqui, né? Os 12 gols que ele poderia ter, ele tem 10, ou seja, se não tivesse os pênaltis, ele poderia estar ainda pior performando, né? E ele tem 0,13 de expectativa de gol por chute, converte 11%, tá convertendo pouco, mas quando eu olho para ele, é um jogador que, cara, fisicamente ele não tem muita mobilidade, mas ele é um homem de área, né? Ele é um jogador de área. Será que ele está sendo usado como jogador de área? Quem está cruzando para ele? Será que está cruzando com qualidade? Posso entrar no time dele e contextualizar tudo isso. Como também posso aceitar que, cara, esse cara aqui no meu time
eu vou cruzar melhor para ele, ele vai fazer gol de cabeça. Se eu tenho um time que tem bons cruzadores, ele vai performar mais. Talvez ele faça mais gols, menos de pênalti e comece a entregar ainda mais. E ter mais critério para chutar e converter de 11%, sair para 20%, 22% e ter uma melhora boa. Poderia ficar aqui, gente, vendo vários jogadores e encontrando soluções aí para diversos cenários. E aí, antes de irmos para o último método, vocês estão vendo que a cada método eu vou utilizando coisas que eu já vi em outros métodos. E é assim mesmo, porque eu já estou habituado a ver esses números. Se você passar a usar essa view e passar a trabalhar só esses números aqui, você vai conseguir se achar também. Isso vai impactar até na forma como você monta suas táticas, que você vai ver que tem jogador teu chutando demais ou chutando de menos, que poderia entrar mais na área e não está entrando, algo nessa linha. E eu estou falando isso também porque esses 3 primeiros filtros que eu coloquei, se você utilizar ele, você vai perceber também que você está encontrando, às vezes, jogadores semelhantes usando filtros diferentes, porque ele pode estar envolvido em mais de um contexto desse. São várias formas de olhar. E aí esse jogador pode aparecer mais de uma vez, como também pode aparecer só uma vez e nas outras não. E agora indo para o último método, né, que é o método onde tudo que a gente viu vai se encontrar, né? Vai usar tudo que a gente acabou de ver nesse vídeo nos 3 métodos, que é uma relação entre qualidade e volume. São jogadores que entregam qualidade, mas não conseguem entregar volume. O volume é baixo. E na sua equipe poderia aumentar o volume e aí manter a qualidade e a coisa acontecer, né? Nesse aqui eu coloquei um perfil para atacante, para meia central e para ponta. E a gente vai ver aqui o atacante, que vai servir como base, né, para os outros. Inclusive no e-book que está à venda, né, na Hotmart, o Método Além da Tática, que é um e-book aqui do canal, onde eu concatenei todas as minhas ideias de jogar defensivamente, ofensivamente, como esse jogo com bola e sem bola, ele é uma continuidade, né? Jogar o jogo de forma pensada, sabendo o que você está fazendo, sabendo para onde você precisa olhar. Além desse e-book, tem um bônus também, né, que é o bônus de potencial oculto, que é esse método aqui que eu estou explicando agora, tá? Que vai juntar tudo isso. Então, se você quiser, né, contribuir com o canal, você pode comprar esse e-book, você vai estar ajudando o canal e também vai estar ganhando esse bônus de uma maneira mais didática, né? Ali eu acabei escrevendo, arrumando mais as minhas ideias, fazendo perguntas, né, se o jogador vai ser contratado ou não. Então, tá de uma outra forma. Aqui eu estou explicando, mas lá também tá ali de uma forma que complementa muito bem o que eu vou falar aqui. Pô. Minutagem. 2.000 minutos eu coloquei nesse aqui, mas você pode botar 1.000 também. Gols por 90 minutos. 0.40. Ou seja, atacante que eu sei que tá no meio ali, né? 0.40 para um atacante é bonzinho, mas 0.50 para cima é o melhor, né? Então eu estou buscando aqui a zona de oportunidade, que é justamente esses jogadores que não viraram a chave ainda, não entregam tudo que poderia. Gols esperados por remate. Botei 20 aqui, mas deveria ser 0,20, né? Ou 0,15, tá? Eu queria botar 0,15 aqui. Acabei tendo que botar 20, mas isso aqui tá errado, como vocês viram aí. Proporção de remates à baliza. 40% dos chutes vão no gol. E remates por 90 minutos de 1 a 2, tá? Porque para um atacante de 1 a 2 é pouco. É pouco volume. E é isso que eu quero. Pouco volume e muita qualidade. E aí vou pegar aqui o primeiro exemplo, o Juninho. 22 anos, ele tem 4 de expectativa de gol e 9 gols, né? 2 foram de pênalti, tem um peso aqui. Gols por 90 minutos, 0,30, não chama a atenção de ninguém. Expectativa de gol por chute, 0,10 e converte 20%. Percebam que aqui, né, ele poderia entrar naquele gol improvável, né? Ele poderia entrar aqui, pô. E chuta 1,5, ou seja, chuta muito pouco para um atacante. O Juninho, ele joga pelo Sergipe. Ele é um jogador que daria para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, eu acredito. A Série C, então, com certeza. O Sergipe, deixa eu ver qual é a competição que eles estão jogando, né? Eles estão jogando o Brasileirão Série D. Ou seja, ele, na minha cabeça aqui, ele poderia estar jogando uma divisão acima ou até 2. Ele é um cara que tem entregado qualidade e baixo volume. E por um preço muito atrativo, 55 mil euros apenas. Um salário baixo também. É um jogador que eu pensaria em contratar. E mais uma vez, né, marcando 9 gols de uma expectativa de 4,5. Já está acima, mas nos outros números a coisa está muito diluída. Por isso que olhar só para isso aqui, né,
te leva às vezes a tomar decisões erradas ou observar o jogador de maneira muito simplista, né? E com certeza o Juninho, né, se fosse olhando ali o Moneyball com uma visão de eu quero o cara que está marcando muitos gols, que está se destacando, o Juninho não ia estar. Isso é uma das coisas mais importantes desse vídeo, né? Esses jogadores aqui que eu estou falando, eu acho que eu posso dizer todos, se você estivesse olhando o Moneyball de uma forma onde você está procurando quem está se destacando, você não os contrataria. E por isso que eu falo que todos têm potencial oculto, todos que nós vimos aqui, porque eles não seriam contratados de maneira tradicional, tá? Que não está errado, tá, gente? Eu não estou falando que está errado. Eu também vou, nos meus saves futuros, contratar jogador que está performando bem, jogador que está performando médio. Eu quero tudo. Então, não estou dizendo que está errado. Estou querendo dizer que você precisa entender o contexto, porque isso aqui sozinho não diz nada sobre o Juninho. Esse 4 e 9 gols, pô. Você precisa olhar as outras métricas para poder entender o que ele está entregando, como ele está entregando. E é tudo isso que a gente viu nesse vídeo, ao longo desse vídeo. Outro jogador aqui, ó, o último que veio no filtro, Milton Liverani. 11 gols poderia ter marcado e marcou 15, 0,40 gols, está no limite, né? Tá no limite do jogador que eu estou procurando. 0,15 de expectativa de gol por chute, tem critério para chutar, tá convertendo 20%. Pô, Diego, isso aqui pode aumentar? Pode aumentar. Ele chuta 1,9 remate por 90 minutos. É muito pouco para um atacante. Acerta 62% do chute no alvo. É qualidade. O que ele está entregando é qualidade em baixo volume. Eu o contrataria com certeza se eu estivesse procurando um jogador com as características dele. Que característica é? Tem alguma mobilidade, tem impulsão, cabeceamento, mas não tem muita força, tem 1,91 m, isso indica que ele vai ter uma presença aérea interessante. É um cara para atacar espaço, é um cara para receber bola na área do Racing, é um jogador interessante. O custo, né, para mim aqui dentro do Figueirense agora, é um pouquinho elevado, não é tão baixo, mas eu poderia tentar negociar um valor menor. Não é o caso dele aqui, né, mas você vai encontrar cenários de jogadores que não estão se valorizando e que você pode talvez contratar pelo mínimo, mesmo ele tendo um preço um pouco mais alto. Olha, esse vídeo aqui é muito difícil de fazer. Explicar números, eu não queria que virasse uma salada de números que você não conseguisse tirar proveito. Eu espero que quem esteja vendo esse vídeo tire algum proveito dele, entendendo que o número não é uma resposta, o número ele levanta uma pergunta, o contexto é que vai responder e que a função impacta muito nesse contexto. Tem skins que vão colocar essa função de maneira mais fácil, outras não, ou você precisa observar o jogador. E o potencial oculto está entre o que o jogador entre o que ele está performando e o que ele pode vir a ser. E por isso que é importante tentar contextualizar todos esses números e não gravar o que é bom para tal posição, entendeu? Tem uma visão dessa, mas eu não utilizo dessa visão. Eu prefiro olhar de maneira mais abrangente para ver o que o jogador está entregando e o que ele pode entregar. E uma outra coisa, se você prefere, né, perfis fechados de jogadores, eu vou deixar passando na tela aí uma imagem do site FM Stag, tá? Eu vou deixar também o link do site na descrição, mas infelizmente o site está fora do ar, eu não sei porquê. Quando eu comecei o save no Figueirense, essa tela aí, né, que eu coloquei, se vocês pausarem, vocês vão poder tirar print, ela me serviu de base no começo porque eu não sabia exatamente o que eu estava procurando, aonde que eu ia encontrar o que eu estava querendo, né? Foi a melhor coisa engessada, né, vamos dizer assim, sobre perfis de jogadores. Zagueiro bom no jogo aéreo, meia central de contenção, atacante e finalizador. Esses perfis que ele coloca aí, as métricas que ele coloca, foi o que melhor eu encontrei com relação a isso. Então, se você está procurando essa coisa, né, mais pontual, para você criar perfis de busca, ser menos, contextualizar menos, né, ser mais direto, aí eu acredito que o que foi feito, né, nesse FM Stag, que tem também perfil no Twitter, foi o que de melhor eu encontrei. Você pode se basear nele, porque é um bom início, sim, e depois você pode achar o seu caminho aí, discordando de algumas métricas, ou não. E essa forma, né, que eu vi no Figueirense, ela é interessante porque você vai encontrar jogadores que ninguém está olhando. Você concorrer com todo mundo, né, dos jogadores que estão performando alto, é mais difícil, você precisa de mais grana. Nem sempre, né? Às vezes você vai pegar um jogador ali que ninguém está vendo,
mas teve muitos exemplos no save do Figueirense com esse viés de potencial oculto que deu muito certo. O mais importante é contextualizar, que foi o que eu tentei fazer nesse vídeo, porque quando você contextualiza, o jogo vai mudar, você vai observar melhor os seus jogadores, o do adversário, vai começar a ver oportunidade onde ninguém está vendo, e o potencial oculto vai aparecer bem, e você vai ficar mais à vontade dentro do jogo, né, para você olhar números, porque é difícil mesmo, tá? Não vou dizer aqui que é fácil, não é. Você precisa jogar, repetir, observar, comparar os seus jogadores com a liga, com os seus próprios jogadores, com os jogadores de times de elite, né? Para saber como é que o seu jogador está performando. E isso acaba não sendo uma coisa fácil. Tudo que eu falei aqui, como eu falei, as views, os filtros vão estar disponíveis aí para baixar. Pode ser que eu altere uma coisinha ou outra, mas esse é o caminho que eu encontrei. Eu espero que as casas decimais voltem, né, ao Futebol Manager. E queria dizer que futuramente eu vou fazer um vídeo desse parecido, só que com expectativa de assistência. Considero um pouco mais fácil, mais tranquilo, né? Porque a expectativa de assistência não tem todas as métricas como o chute tem, mas ela também tem lá os seus caminhos, né? E é um vídeo que eu pretendo fazer um pouquinho mais para frente. Isso aqui é o que eu extraí do save do Figueirense. Eu estou bem satisfeito com o que eu extraí, porque eu estou mais confortável com os números, e se você quiser ficar confortável, você precisa querer e precisa ficar visualizando esses números o tempo todo. Essa é a grande verdade. E eu acho que essas views que eu disponibilizo, né, elas são mais cruas, mais diretas, justamente para facilitar. São as métricas que eu considero aí principais dentro do jogo, né? Uma coisinha ou outra a mais, finta, passe progressivo, cruzamentos, também dá para colocar, mas devagar você consegue chegar lá. E eu queria aproveitar para dizer também que se você quiser ajudar o canal, contribuir com a criação de conteúdo aqui do canal, você pode ser membro do canal, tem 2 níveis aí de membros, como também pode adquirir o e-book que eu falei, o Método Além da Tática. Tem também um e-book do jornalista Felipe Esbardella, que fala mais sobre clubes pequenos, parte financeira, processo, não é sobre tática. Tem também aí links de afiliados na descrição de Amazon, Shopee, Mercado Livre, Kabum. Se você clicar nesse link e fizer a compra de qualquer produto, você vai estar ajudando o canal, porque eu recebo uma pequena comissão. Se não puder, não tem problema, é o like, a inscrição, é o hypar também, que me ajuda demais. Bom, pessoal, é isso. Eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Espero que vocês não tenham ficado com a cabeça cheia. Espero que tenha sido útil esse vídeo com essas informações todas de estatística. Espero que vocês encontrem também um caminho como eu encontrei dentro do save do Figueirense. Valeu, um abraço e até a próxima.